salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem, está no ar mais um Sim CT na Cultura, que é um espaço de encontro, de escuta e valorização de quem constrói arte, pensamento e resistência nos territórios. Aqui, a cultura é entendida como trabalho, como direito e como ferramenta de transformação social. No episódio de hoje, a nossa conversa é com a atriz, arte educadora, violinista, roteirista e produtora cultural, nascida em Jacareí, que constrói uma trajetória potente entre as artes cênicas, a educação popular e a atuação coletiva. Ela transita entre o teatro, o audiovisual, a música e a formação de crianças e juventudes. Sempre tendo a arte como linguagem política, ferramenta de escuta e fortalecimento da identidade periférica. Seja muito bem-vinda, Elisa Gomes. Olá, Mó bom ter você obrigada pela aqui. oportunidade. Uma honra! Fiquei muito feliz que você aceitou o convite para a gente falar sobre essa potência que é você. Como é bom, como é importante ver a nossa juventude assim, construindo novas narrativas, protagonizando suas próprias histórias, né? E também fortalecendo os territórios, as periferias, as comunidades. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada, uma honra para mim também E é essa isso. estar aqui com vocês. Demais, é isso. Vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para tacar marcha nesse papo que vai ser bom demais. Pode rodar pra gente, produção. Rádio CT apresenta Cindy CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje eu estou recebendo a Elisa Gomes, essa multiartista multifacetada. E Elisa, para a gente, né, começar essa prosa, eu queria que você falasse para a gente. Sua caminhada na arte começa pela música com o violino. Antes mesmo do teatro. Como que foi esse primeiro encontro com a arte e de que forma a música abriu caminho para as artes cênicas na sua vida? É, então, eu comecei quando eu era criança mesmo. Quando eu estava no fundamental, é, na escola que eu estudava aqui perto, né, no bairro aqui do lado, é, tinha em frente à escola tinha um projeto que se chamava Tocando Futuro. Era um projeto de guardas civis que eles faziam de forma gratuita, eles ensinavam música para as crianças, para a juventude, né? Era um projeto social. E aí, meu avô colocou eu nesse projeto e eu comecei na flauta doce. Aí eu comecei ali a aprender sobre a música teórica, as partituras. Daí eu fui para a flauta doce. Aí nessa a gente ia pro. Eles faziam, promovia eventos para a gente tocar nos lugares da prefeitura, ou até em instituições tipo um que eu esqueci o nome, mas enfim, era tipo o Senac, essas paradas assim. E aí, nisso começou a minha trajetória dentro da arte. Eu comecei mesmo assim, na música eu já tinha um pouquinho antes de entrar no projeto, através da igreja, né? Que a igreja ela promove essas coisas também, né? Sim. Em relação à música, é muito potente, assim, né? Então, eu comecei ali no violino, mas era meio fraco, assim, entendeu? Então, eu comecei nesse projeto. Sem contar também que na minha família paterna tem muito tem muito músico, né? Que é por consequência da igreja também. Meu pai, ele toca trompete, meus tios, um tio meu é maestro, então já tinha essa
pegada dentro da minha família mesmo, né? Então era a tendência, era tipo, ah, ela também vai ser musicista, não sei o quê. Aí eu peguei e comecei assim. Mas aí comecei a tocar o violino, aí em- tentei entrar na orquestra da prefeitura, mas eu fui recusada pela postura do jeito que eu tocava violino, tipo, nem me ouviu tocar, já, entendeu? Aí isso me frustrou um pouco e aí eu larguei de mão. Aí em 2017, eu tinha uma prima que ela estava numa companhia de teatro, que era aqui no meu bairro também, que, que era do Luan Borges, né? E ele e eu fiquei muito interessada. Fui assistir uma peça de terror que ela foi apresentar. Aí nisso, quando eu assisti essa peça, tudo fui vendo, eu fiquei, sabe, quando dá aquele quentinho no coração, você fala, gente, eu quero fazer isso também. Aí eles estavam abrindo para dar aulas, né? E eu entrei no teatro em 2017. E aí, quando eu comecei a fazer o teatro, a gente fez, a minha primeira peça foi O Panteão, que era uma peça da Grécia e tudo mais. E tinha um personagem lá que era o Orfeu. E como não tinha harpa, aí eles falaram assim: ah, você toca violino, porque eu contei para eles, por que que você não. Vamos colocar o violino para fazer, para você colocar, para você tocar na peça, não sei o quê. E aí eu fiz. Então, tipo, nesse momento que as duas linguagens artísticas se chocaram assim na minha vida. Mas e aí, em algum momento, eu, tipo, deixei de lado o violino, né? E fui focando no teatro. Então, eu fui aprendendo muita coisa no teatro, fiquei lá até 2022, é, aprendendo, né? Já fui também, depois que eu fiz meus cursos lá, eu acabei entrando na companhia, fiz as peças, fiz bastante peça com eles, aí por falta de recursos, assim, o espaço não conseguiu se manter, e então aí acabou, mas eu, mesmo assim, foi um momento também que me chocou, então eu tive que buscar Sim. outra forma de eu fazer teatro, tanto que faz muito tempo que eu não faço peça, mas eu achei ali no teatro junto com a educação, para eu poder ensinar o teatro, que é uma forma também de eu fazer teatro, entendeu? Entendi, lógico, e é interessantíssimo, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Assim, Sim. isso é fato. E seu trabalho no teatro e no audiovisual traz uma dimensão muito forte de identidade periférica, crítica social e expressão política. Em que momento você percebeu que a cena também seria um espaço de posicionamento e de transformação social? É, no, no teatro, eu percebi isso quando eu comecei a ensinar para o público infantil. Quando eu entrei no ensino integral e eu comecei a, a é, ser orientadora dos estudantes, porque isso é recente, porque eu comecei em 2024, em setembro de 2024. Então, eu comecei a ter essa dimensão do que eu estava fazendo apenas ali, nessa questão de posicionamento e transformação social. Porque antes eu só fazia, porque aquilo, né, eu gostava, queria, ia, busquei outros meios também de arte para eu também preencher aquilo que eu tinha falta do teatro para eu não estar fazendo as peças. Então, quando eu comecei ali a ensinar os estudantes a, as as pérolas do teatro, né? Aí eu comecei a perceber, porque na realidade a transformação social ela começa a partir de mim também, né? Que não só transforma eles, mas me transforma também, como você mesmo disse, porque eu comecei a perceber ali, fora das técnicas do teatro, mas aquela questão do acolhimento com as crianças, né? Você vai percebendo que aquelas crianças também têm um pouquinho de você, da sua criança. Então, eu comecei ali, principalmente em relação à vulnerabilidade social, né?
que às vezes a gente não pensa que por a gente, nos nossos territórios, pelas nossas vivências e realidade, a gente acaba não mexendo naquele baúzinho ali sinistro da nossa infância, e aí a gente vai soltando, às vezes sem querer, então a gente começa a acolher os estudantes, e ao mesmo tempo a gente está acolhendo a nossa criança também. Então o teatro me proporcionou ter essa visão de que eu estava também, ao ensinar uma criança ou ao acolher um problema de uma criança, periférica, de acolher também a minha criança, né? Em momentos ali do meu passado, quando eu morava em São Paulo, e eu passei por diversas situações, aquelas situações que eu passei, a criança estava passando algo semelhante e eu estava ali acolhendo ela de alguma forma, né? Seja num abraço, seja em qualquer situação ali que ela esteja passando. E até no teatro mesmo, a espontaneidade delas, elas estarem ali naquele momento que elas estão passando um inferno dentro da casa delas, mas elas estão ali sendo quem elas são, crianças, e ver que elas têm aquele lugar, aquele ambiente acolhedor para elas poderem respirar, uma questão para mim onde eu vi essa transformação social. E, consequentemente, o posicionamento, porque ali eu estava me posicionando como uma mulher adulta, cuidando tanto da minha criança, tanto dessa criança. Então, acho que foi aí. No audiovisual também, Uhum. só que eu acho que é mais no teatro, porque o audiovisual eu faço mais, eu brinco mais, né? Pode ser também que ali eu veja também essa transformação social através do audiovisual, mas acho que ali eu mais busco mostrar um pouco de mim. Mas em relação à social, à transformação social, eu acredito que o teatro fala muito mais comigo e é uma ferramenta muito mais forte para mim estar seguindo, sabe? Sim. Que incrível isso, assim, essa sua linha de pensamento, assim, me remeteu a muitas coisas aqui, enquanto você falava, assim, fui trazendo algumas coisas na memória. É interessante você falar isso de quando você acolhe a dor de outra pessoa, automaticamente você está acolhendo o seu trauma, a sua dor, né? Enfim, se abraçando também. Isso faz muito sentido, assim, você falou da criança e aí já me veio também, né, no caso da fase adulta, quando uma mulher que já viveu diversos tipos de violência acolhe outra mulher que está passando por isso, automaticamente ela está se curando também, né? Então isso é um leque muito grande. Incrível, Elisa. E além de atriz, como você trouxe pra gente aqui, você também é arte educadora e atua diretamente com crianças e juventudes em escolas, bibliotecas, espaços comunitários. O que que a educação popular e o contato com o território te ensinam como artista? E o que você busca desenvolver a partir desses aprendizados para esses espaços? É, eu acredito que como artista, a educação e a cultura elas se conversam e elas precisam dessa parceria para desenvolver a educação diante dessa desigualdade social que a gente tem em relação à educação mesmo, que essa desigualdade ela começa desde a educação básica, né? Sim. Para a gente, assim, nesse contexto social. E eu acredito que, que quando nós que conseguimos, como artistas, conseguimos linkar a educação com a cultura, porque também acredito eu que é uma responsabilidade do artista ter essa visão de responsabilidade social, porque não basta só a gente ser artista e fazer as nossas criações e tudo, porque tem muitos artistas, mas em relação ao nosso contexto social, nós automaticamente temos essa responsabilidade de pensar o que essa arte vai trazer para o público, né? E quando a gente pensa nisso, a gente consegue desenvolver e conversar com um público que é semelhante a nós. Então, por exemplo, não tem como eu, como artista,
tendo a minha realidade e entendendo a realidade de outras crianças, eu consigo conversar e chegar a ter acesso com elas de uma forma muito mais natural e respeitosa. Porque quando a gente não tem essa responsabilidade, a gente acaba até que invalidando muitas experiências pessoais de estudantes, a gente acaba prejudicando até a educação daquele estudante. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade, e a educação popular, ela é isso, porque ela ela precisa de muita sensibilidade ali para você chegar naquele espaço, naquele território. A educação, ela precisa ter esse respeito com o território também, ter esse respeito com as ideias daquele território e chegar ali a acrescentar, mas não invalidando as experiências pessoais das pessoas. Então, acho que é isso. O que eu busco desenvolver é esse, primeiramente, essa responsabilidade, esse respeito com o território de outras pessoas, e para eu acrescentar no que eu quero ensinar, porque até em relação não só a território, literalmente um território ali, mas o território pessoal de dentro da pessoa, sabe? Porque ali mora uma história e eu não posso simplesmente chegar ali e fazer a pessoa engolir o que eu quero, os meus pensamentos, os meus ideais, entende? Sim. Porque isso também é uma forma de colonização, vamos pensar assim, sabe? Então, não é assim que eu gosto de trabalhar. Então, quando eu estou nesses espaços, eu sempre busco usar das experiências, né? De mostrar para eles utilizarem as experiências deles para aprender o teatro, entende? Eu Sim, acho que essa total. era a pergunta, né? Acho que até Era foi. essa a pergunta e aí essa a resposta do século, assim, épica. Você é maravilhosa. Faz todo Muito obrigada. sentido, muito sentido. Assim, o famoso pisa-fofo, né, no território que É, não é seu, e aí, como você falou, no território mente, corpo, alma, comunidade, né, enfim, de modo geral. Muito interessante isso. E também porque as periferias, as comunidades, os territórios já produzem muita coisa, né? Então já tem ali os seus exatamente. próprios saberes, né? Então é acrescentar de fato, né, a esses saberes populares também, né? Que papo bom, Elisa. Gente, eu queria aproveitar agora e falar com vocês que estão do outro lado aí da telinha. Se vocês já conheciam a Elisa, o que vocês estão achando dessa prosa? Deixa suas impressões. Está rolando um chat aqui embaixo. Nesse momento agora também, para tudo que você está fazendo e já se inscreve no canal do CT. A gente migrou no ano passado para esse canal. E é muito importante a gente fazer esse movimento de inscrição, de notificação, acionar mesmo. Porque né, deixar aqui o seu like, o seu comentário, porque o YouTube entende que o conteúdo é maravilhoso e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que aqui é um espaço democrático de debate, de discussão, de visibilização, de artistas, de movimentos culturais, populares, sociais. Então a gente gosta aqui mesmo de prosa boa. E vocês fazem parte dessa prosa, então conversa com a gente aqui no chat que tá rolando aqui embaixo. Nesse momento, a produção tá colocando aqui no rodapé também pra gente as redes sociais da Elisa Gomes, nossa convidada, essa jovem, grande mulher, né, artista multifacetada. A gente está conversando sobre muita coisa boa aqui. Então, se você acabou de chegar, fica com a gente e depois eu te convido para ver o que a gente já conversou até aqui, porque aulas, aulas e mais aulas. Gente, se inscrevam também, além de se inscrever, sigam também nossas redes sociais, a produção também deixou para vocês aqui no rodapé, e tudo isso vai ficar na descrição desse vídeo, certo? Vou pedir para a produção rodar um vídeo, a Elisa separou um vídeo pra gente, de 2017, dela em uma performance atuando, e a gente vai voltar para bater mais papo e falar também sobre o que mudou de lá para cá, certo? Pode rodar pra gente, produção. Com desrespeito aos deuses maiores, será castigado severamente, com um ferro indestrutível, forjado por Hefesto. Ficará acorrentado no Monte Cáucaso. E um abutre irá devorar-lhe o fígado todos os dias, quando esse se regenerar.
Só poderá sair desse castigo quando outro imortal como você fizer uma troca. Quanto rancor e ingratidão tem agora? De um Deus que ajudei na luta contra seu pai Cronos. Uma luta que custou a minha própria vida. Essa maldição é irrevogável. Meu irmão, me dói tanto vê-lo assim. Queria eu poder fazer algo para tirar-lhe desse castigo tão injusto. Irmão, a vingança de Zeus sempre é severa, assim como os de outros deuses. Por isso alerto, jamais aceite qualquer dádiva ou presente vindo dos deuses, pois isso pode se tornar uma maldição. Se é um presente, temos que abri-lo. Não fique na dúvida, minha querida. Presentes são coisas boas. Abra! Mas me disseram para não abrir. Ora, por que te daria um presente que não pode abrir? Se foi mandado para cá, é porque deve ser aberto aqui mesmo. Isso mesmo. Abra! Muito bom, Elisa. E assim, a gente rodou aqui agora esse vídeo de 2017. Poxa, já são bons anos, né? O que que mudou de lá pra cá? Tanto na cena, de repente, teatral, enfim, mas também na Elisa como pessoa. Quem é a Elisa hoje? Mudou muita coisa de lá pra cá? Nossa, com certeza. Mudou muita coisa mesmo. Acho que a única coisa que não muda é a essência, porque a gente vai, né, fazendo essa manutenção para a gente não perder diante de tanta loucura que a gente vive, principalmente porque foi antes da pandemia, né? Então ali eu era uma pessoa e depois da pandemia eu fui outra pessoa. Então Todos nós, verdade. todos nós, né? Então, eu acredito que o que mudou foi a maturidade, com certeza, até porque ali tinha o quê? Uns 15 anos de idade, então, e hoje eu tenho 23, então com certeza mudou a minha cabeça, mudou a forma que hoje eu vejo, né, o teatro, assim, mudou, não, acrescentou mais coisas, né? Mas eu acho que hoje minha maturidade, as minhas responsabilidades mudaram, é, mudou minha bagagem, que acrescentou mais também, e em relação até de fora, não sei se mudou ou se é uma coisa que eu vi conforme eu fui me desenvolvendo como artista, que é a luta dos artistas dentro da nossa cidade, né? Porque eu vejo que nossa cidade os artistas são muito boicotados aqui. Não só Opa. aqui, mas acredito que em todas as regiões, assim, falando do Vale do Paraíba, acho que todas as regiões, assim, daqui, assim, os artistas que moram aqui, que fazem cultura aqui, é muito puxado para a gente, porque tem constantemente um ataque, é uma boicotagem, nossa, então quando eu presencio isso e eu também busco pegar essa responsa para lutar junto com os artistas, eu vejo que é uma coisa que às vezes eu acredito que é um retrocesso em relação a esses ataques, é um retrocesso por questão de antes a gente ir lá em 2017, naquele momentos ali, antes até da pandemia, que foi uma coisa também que desestabilizou todo mundo, principalmente os artistas,
deu uma enfraquecida ali, né? Assim, em relação a gente conseguir aqueles espaços que já eram nossos, a gente já conseguir produzir mais ali. Então, parece que outras coisas dominaram ali e a gente acaba que a gente está meio que respirando, às vezes, por oxigênio, assim, tentando resgatar aquilo de volta, sabe? Então, Total. é assustador pensar isso, não descredibilizando a nossa luta e a gente como artista, porque a gente faz de qualquer jeito, Sim, mas, é, mas poderia mais, sabe? Assim, sim. em relação à cidade mesmo, não digo que era nossa culpa, eu digo que em relação às cidades ali, a O nossa próprio região. poder público, né? Assim, Exatamente, enfim, né? Qual que é a responsabilização do poder público enquanto a arte, a cultura, que é transformador de realidades, de territórios, né? Enfim, e a gente sabe que uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem memória, né? Enfim, é isso, né? exatamente. Então faz todo sentido o que você está falando. E nesse contexto, hoje, assim, também. Já há algum tempo, na realidade, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Você integra aí os coletivos Nandi e Palmares Resiste, que atuam na valorização da cultura negra, indígena e periférica, né? Mais uma vez a sua luta sendo associada a essa luta, né? Essa luta da valorização, né? Da visibilização, né? Enfim, qual a importância da coletividade, da ancestralidade, da memória na sua criação artística hoje? Ah, ela faz, é, ela tem um grande destaque na minha vida e é uma das coisas que me abriu os olhos e a visão para se hoje eu ser a Elizabeth que eu sou, né, a Elisa que eu sou, foi um pouco não, foi grande parte dessas vivências que eu tenho com os coletivos, porque quando ali eu conheci os coletivos foi em 2018, um circuito de arte urbana que teve. Então, quando eu vi aquele movimento, né, as várias pessoas, e aí eu comecei a me interessar também pelo coletivo, que eu vi as meninas lá trampando, tudo, e eu comecei a colar nas rodas, nas formação, aquilo foi me abrindo aquela sementinha que já estava ali, mas que não sabia, não se entendia ainda, foi florescendo e foi caramba, foi pensando, tipo, nossa, isso daqui foi muito natural, sabe? Foi muito natural a entrada, foi muito natural, tipo, eu começar ali a, a colar com as meninas, a integrar os coletivos, a fazer os projetos e chegar onde a gente chegou. Então, foi tudo uma soma de, tipo, não, ninguém fez nada sozinho. Então, essa questão é, me traz um valor muito grande de coletividade. E, ao mesmo tempo, me trouxe de uma forma simples é, a valorização da minha história, da minha ancestralidade, como nas coisas simples, como conversar com a minha avó e ouvir as histórias dela, sabe assim? Ou buscar mais saber da minha vida, da minha família paterna, que era uma questão que eu era distante, sabe? Ou valorizar também, não que eu não ia valorizar, mas valorizar também esse processo que eu tive com o meu avô, em relação à doença dele e até os finais de vida dele. Então, essas coisas foi me trazendo um valor muito forte de individualidade, mas também de coletividade, que é uma coisa que a gente precisa muito potencializar. Eu acho que os coletivos, não só o Nandi e o Palmares, até hoje que a gente conseguiu realizar o espaço de cultura, o ponto de cultura do Ilha das Pretas, onde que a gente já promove também essa questão de oficinas de educação popular. Então, isso floresceu, sabe? Tanto somando junto com a luta das meninas, com a Dani, com a Bruna, tanto da minha história, juntando essa história e ali trabalhando juntas, eu acho que os coletivos, todos assim, que têm essa pegada, eles valorizam muito essa coletividade e potencializa muitos artistas. Por Sim, mais que não total. precisa você simplesmente integrar naquele coletivo, mas se você
se os coletivos eles passam por ali, já deixa uma marca grande, né? Total. Até o coletivo Triluna também, ele passa uma marca grande nos eventos que faz, as minas, as histórias das minas, as experiências, as suas bagagens, isso daí potencializa muita gente, conversa muito. Então, eu acredito muito que a ancestralidade, a coletividade da história daqueles coletivos, tanto de quem começou essa história juntas, né? E expandiu as experiências, ali tudo conversa uma com a outra e potencializa cada história. Então, Total. mexe com a ancestralidade de todo mundo, porque é, é um, sei lá, sabe? É tão difícil encontrar uma palavra, mas é tão bonito Sim. que, que eu não sei te explicar, assim, mas É eu sei que ancestral mesmo, tá no é nosso ancestral. DNA, tá no nosso DNA, porque o coletivo, o aquilombamento, a aldeia, Exato. né? Isso tá no nosso DNA, faz parte de quem a gente é, e é tão importante. Só me remete àquela música, né? Amiga, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas Isso. com você ando melhor. Eu acho que para nós mulheres, sobretudo, isso tem um valor afetivo, de acolhimento, de empoderamento de fato, ainda está num lugar ainda maior, porque realmente a gente sabe que o sistema, as leis e tudo, né, não foram feitos por mulheres para mulheres, né? Então a gente encontra assim muitas dificuldades no nosso caminhar, seja como artista, seja no individual. Muito importante essa sua fala sobre do individual. Eu falo isso muito, né? Que eu acho que a gente precisa fortalecer o individual para fortalecer o coletivo e vice-versa, né? Eu acho que uma coisa não se desassocia da outra, né? Intrínseco assim mesmo, de fato. E isso é muito, muito importante. A gente vê que desde essas movimentações coletivas que começaram já há algum tempo aqui no Vale do Paraíba, a gente vê o quanto isso fortaleceu, sobretudo as mulheres, né? Fortaleceu todo o movimento, porque quando uma mulher negra, né, como diria Angela Davis, né, muda, né? Enfim, né? Enfim, né? Enfim, ela muda toda a estrutura de uma sociedade, mas né, quando ela se movimenta, aliás, né, ela movimenta toda a estrutura de uma sociedade. E isso vale para as mulheres, de modo geral, né? Então, assim, é ancestral de fato. E, assim, eu queria. A gente está chegando no final, mas, assim, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Sim. Queria muito que você falasse assim duas coisas, né? Antes da minha última pergunta, você é tão artista que você também atua com artesanato. Não coloquei no nosso roteiro, mas eu sei disso, né? Onde que entra o artesanato em tudo isso aí? O artesanato, ele é também uma coisa assim bem avulsa, mas não tão avulsa assim, né? Que quando eu trabalhava de CLT, eu tava surtadona, como todos Quem nós. nunca? E aí eu tava buscando ali, até na parte, no processo até entrou na parte um pouco da pandemia desse período, mas eu comecei ali não sei, tem também uma parte da minha família, minha tia é tudo crocheteira. Eu não consegui aprender ainda crochê. Então, Eu faço. uma vergonha assim para as gatas da família. Mas Faz eu parte. Também não dá. comecei, Amiga, você quer trabalhar com eu quero audiovisual, tudo, eu sou teatro, gulosa. artesanato. Uau, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu peguei e comecei a fazer. Eu realmente não sei o que eu pensei e tal, mas eu sempre curti muito os malucos de BR vendendo, eu sempre comprava, tipo, aí eu queria aprender também. Então eu fui aprendendo, aí eu fui aprendendo macramê e foi fluindo de uma forma que eu comecei a fazer assim, é uma coisa muito até meio que autodidata, sabe assim? Porque eu Sim, fico fazendo, eu não via muito em tutorial, via só algumas técnicas, mas eu comecei a fazer ali, começou a fazer uns desenhos, começou a fazer umas paradas legais, eu falei, caramba, isso daí da hora. Tanto que eu quero muito começar mesmo a aprender costura e essas coisas assim, para eu
né, me potencializar cada vez mais nisso, mas é uma coisa que eu gosto demais. É É uma coisa que eu incrível, porque faço a mais para moda mim também, mesmo. a moda ela também ela potencializa os territórios, né? Assim, e tá Sim, diretamente ligada mesmo assim à arte, à cultura, tanto que a gente vê assim, né, essa diferenciação, abre e fecha aspas, assim, de uma pessoa que é do rap, por exemplo, do hip hop, né? Já uma pessoa que é do reggae, já uma pessoa que a gente consegue identificar a partir da moda mesmo, da vestimenta. Acho que faz muito sentido assim. E é, com certeza você vai ser essa potência, já é, né? Mas com certeza, quem sabe aí uma marca específica da Elisa, gente, chegando. Olha, pode ser. tô Eu tenho vibrando. assim uma página no Instagram também que Sim. tem as minhas coisinhas, às vezes eu levo em exposições, né? Mas dei uma parada porque eu tô fazendo muita coisa, aí a gente tem que dar uma segurada também nos nossos limites, né? Porque Até para aí a não gente surtar, né? aí pega um burnout aí e depois não sabe. Mas quando eu volto, às vezes, de vez em quando, porque é uma coisa mais que eu faço também para ter uma rendinha, às vezes, extra, mas é uma coisa que eu faço mais por terapia, é terapêutico. Terapêutico, de fato. Gente, então é isso. Já aproveita, vocês estão nos assistindo aí. A gente vai deixar a página de artesanato da Elisa aqui também na descrição desse vídeo. E vocês vão lá, sigam, né? Enfim, aí encomendem também, mas aí no tempo da artista, tá, gente? Por favor, não sufoque a artista, pelo Não amor de suporto. Deus. E, Elisa, para quem está começando agora na arte, especialmente vindo da periferia, que conselho, se é que essa palavra, né? Mas enfim, prática ou pensamento você considera fundamental para seguir criando e resistindo? Olha, não perder a sua essência do começo, né? É sempre bom repensar. O conselho que eu daria é sempre bom você um momento da sua vida, assim, você sentar para parar para pensar e ressignificar a sua arte cada vez mais, para você mesmo, uma manutenção, né? Para você Sim, mesmo e para o que você quer trazer para o público, que é onde entra aquela responsabilidade. E é, a coisa que eu acho que quase ninguém fala, que eu vou soltar na banca, se preocupe com burocracias, porque a gente não se preocupa e um dia ela sempre volta para infernizar a nossa vida. Então, sim. não tenha medo de burocracias, porque quanto mais você cresce como artista, mais você precisa dessas burocracias. Então, faça seu portfólio desde o começo, guarde seus documentos, se precisar tirar alguma coisa para o seu trampo, tipo um DRT, já vai preparando isso também, entendeu? Principalmente se você é periférico, a gente precisa desses documentos, a gente precisa ter guardado tudo que a gente faz, porque lá na frente a gente vai precisar e a gente fez tanta coisa lá atrás e a gente não tem nenhum registro. Então, tenham registros, busquem, não busquem sempre ter autonomia para a burocracia, para ninguém passar a perna em vocês. Então, acho que é isso, sabe? Esse é o conselho Total. que eu dou. Porque crescer como artista, você vai crescer. Se você tem aquela paixão, você vai fazer isso sem conselho nenhum. Você já vai e vai meter bala nas coisas. Mas a burocracia sempre vai aparecer ali para dar uma cutucada na gente. Total, eu adorei a mãozinha no final. Deixa ela. Elisa, que papo bom. E assim, fundamental isso que você falou, e porque às vezes a burocracia também pode ser um impeditivo para essa pessoa avançar, né? Às vezes, né, um contrato não lido, né? Um É, portfólio que não existiu e precisa para hoje, um currículo artístico, uma foto com uma boa qualidade, etc. Então, tudo isso pode ser impeditivos para contratação ou para trabalhos futuros. Então, olha, esse recado aí, esse pensamento foi sensacional. Eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso, deixar o programa aberto para você, de portas abertas, para você voltar sempre que quiser. Você
incrível, eu já te falei isso muitas vezes, né, no off, mas agora aqui também, em rede internacional, né, porque a internet jogou, vai, né, fica. Então, Sim. obrigada de coração, desejar caminhos abertos nesse 2026 que está só começando, muitas realizações. E é isso, volte sempre. Obrigada mais uma vez pela troca. Ah, eu que agradeço, gente. Que isso? Você é maravilhosa também, admiro muito seu trampo e a gente continua assim, né? Vamos que não pode parar mesmo. Não Mas pode muito parar. obrigada. Ai, eu que te agradeço. Agradeço também vocês aí do outro lado da telinha que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, isso é fundamental. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e agora a gente está encerrando. Vai seguir as redes sociais da Elisa, se coletivar e se aquilombar, porque eu falo aqui hoje em dia, com a internet, a gente tem essa possibilidade. A gente não precisa nem estar tão perto assim. Veja bem, eu estou aqui em São José, Elisa está em Jacareí. E a gente tá aqui, ó, conectadinhas, e é sobre isso, e junto com vocês, que tá aí, cada um em um lugar, então, uma, né? Enfim, então eu acho que é sobre isso mesmo, e a rede social permite que a gente tenha. Se coletive, né? A partir da rede social mesmo. Então, vai seguir ela, vai seguir a gente também. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. É nóis! Inté, maravilhosa!